seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo aqui no canal Quem Ensina Aprende. Eu sou o professor Conrado. Nós vamos trabalhar hoje sobre a disciplina de Sistema Circulatório, que ela faz parte da UC4, falando especificamente sobre o sistema circulatório. É essencial para a gente entender alguns órgãos do corpo humano, que é o sistema vital de funcionamento do nosso corpo. Assim como você já participou de outras videoaulas, eu peço que você fique bem à vontade, assista de manhã, à tarde ou à noite, ou qualquer horário que você puder, justamente para que você aproveite e absorva melhor esse conteúdo, tá bem? Eu vou começar a projeção dos slides aqui, e como a gente já fez em outras videoaulas,
Eu peço que vocês fiquem somente com a minha voz de fundo. E quando for fundamental e essencial, eu apareço aqui para fazer alguma consideração. Bem, falando especificamente sobre o sistema circulatório, né, nós vamos começar aqui com os slides, falando especificamente sobre o sistema circulatório. Ele faz parte sobre os órgãos do corpo humano específicos de funcionamento do corpo. Bem, então quando a gente fala sobre o sistema circulatório, ele é um sistema vital de funcionamento do corpo humano. Fazer aquela breve apresentação para vocês, quem possui o LinkedIn aí me procurar nessa rede social, para a gente criar uma rede de network, justamente para a gente trocar ideias, para se manter conectado. Se você chegou aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. A cada vídeo aula nova, a cada vídeo for postado aqui no YouTube, você receberá uma notificação. Gostou do vídeo? Por favor, dê o like, curtir e o joinha aí na sequência. Quando a gente fala sobre o sistema circulatório, ele faz parte da UC4 e ele avalia as condições de saúde e hábitos de vida do cliente para a área de estética, né? Então, os indicadores primários da UC4 vão questionar o cliente sobre as condições. Vocês vão observar que o sistema circulatório ele vai ter, consequentemente, uma função específica de nutrição das células que vão compor aí a pele. A gente vai falar sobre indagar as enfermidades relacionadas do sistema circulatório sanguíneo, né, que é a nossa função nessa aula de hoje, urinário e digestório, que eles têm uma correlação, questionar sobre as patologias decorrentes sobre os sistemas endócrinos e nervoso, isso é uma fonte de contato com o sistema circulatório, tá bem? O indicador 4 aqui da UC4 realizar levantamento de hábitos da vida da cliente, justamente para entender possivelmente se há alguma alteração sanguínea, né, e que isso vai impactar consequentemente nas suas funções e inclusive na saúde da pele, do couro cabeludo. Indaga sobre possíveis alterações relacionadas ao sistema reprodutor com base nas patologias que interferem na ação da estética. Elabora e utiliza instrumentos de registro para mapear as condições de saúde do cliente da cliente da estética. Falando especificamente sobre os conhecimentos da competência, nós temos aqui, né, os elementos da competência na UC4, nós temos todos esses outros que já foram passados, mas a nossa aula de hoje, o foco da nossa aula é o sistema circulatório, portanto, vamos trabalhar com pequena e grande circulação, o que é a pequena, o que é a grande circulação do corpo humano, falar especificamente sobre a fisiologia da circulação, a gente já falou isso em outras aulas, fisiologia é o funcionamento, né? Tudo que vem de físio é funcionamento, logia e estudo, portanto, a fisiologia da circulação, o estudo do funcionamento da circulação do corpo humano e as células sanguíneas. Vamos abordar aqui algumas células sanguíneas específicas, as mais famosas, as mais importantes do corpo humano. E é fundamental você, profissional da estética, e durante a realização dessa UC4, a gente aprende especificamente as habilidades, então, de indagar, entrevistar o cliente ali, comunicando-se de maneira assertiva, registrando as informações e os dados dessa cliente, uma anamnese, identificar qualquer alterações de pele provenientes do sistema circulatório, atitudes e valores da nossa UC4 seria então a cordialidade no trato com as pessoas, respeito à privacidade do cliente, sigilo no tratamento das informações e atenção no processo de avaliação do cliente. Quando a gente entra no sistema circulatório, eu dividi a aula em 3 grandes etapas aqui. Essas 3 etapas, elas no final da aula, a gente vai conseguir interagir de uma forma um pouco mais dinâmica, especificamente sobre o sistema circulatório, entendendo que ele faz parte de um todo no corpo humano. Então, eu dividi aqui em introdução, componentes do sistema circulatório. Esses componentes serão sangue, vasos sanguíneos e o coração especificamente, que é o órgão aí responsável pela manutenção do sistema circulatório. Também é o grande órgão do nosso corpo humano aí,
e realiza o bombeamento do sangue. Também nós vamos falar especificamente sobre esses três componentes. E já fazer uma introdução sobre o sistema linfático. Bem, qual é a correlação do sistema circulatório com o sistema linfático? Essa parte do sistema linfático é fundamental a gente compreender, você profissional da estética, que o sistema linfático ele será responsável pela manutenção aí das condições de pele e produzindo provavelmente aí alguns inchaços, os edemas, quando apresentar alguma alteração fisiológica, uma alteração de funcionamento. Bem? Então vamos para a introdução inicialmente ao nosso sistema circulatório. Quando a gente fala sobre o sistema circulatório, é fundamental nós entendermos que o sistema circulatório ele é composto, né, e ele é responsável pelo transporte de elementos essenciais para o nosso corpo, tá? Esses elementos são a glicose, o oxigênio e os hormônios. Fazendo uma pequena introdução aqui, uma interrupção, a glicose a gente sabe que ela vem de um órgão específico do nosso corpo, um órgão barra glândula, que é o pâncreas, que produz a insulina, né, que depois ela tem uma quebra, ela cai na corrente sanguínea como glicose, ou, por exemplo, na alimentação. Tá bem? Então, quando você come algum alimento especificamente rico em açúcar, ele entra na nossa corrente sanguínea através desse composto glicose. Tá bem? Essa glicose ela é fundamental para a nossa energia e para o funcionamento de alguns órgãos que a gente vai ver ao longo dessa aula. Quando eu falo ainda desses elementos essenciais, eu tenho o oxigênio. O oxigênio, ele é o que nos mantém vivo, tá bem? Então, quando a gente fala sobre o oxigênio especificamente, é quando a gente faz a inalação, a gente recebe o oxigênio, a gente respira esse ar, há uma simples troca, né, na região do sistema respiratório, que nós vamos ver também futuramente, fazendo essa troca gasosa, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, e esse oxigênio ele utiliza o sistema circulatório para nutrir as células do corpo humano. E os hormônios, a gente chegou a citar alguns hormônios aí na aula de anatomia, mas quando a gente fala em hormônio, por exemplo, quando eu falo lá da glândula suprarrenal, né, que para quem preencheu o questionário, ele fica localizado na parte superior do rim. A glândula suprarrenal, ela cai ali na corrente sanguínea, né, através de um hormônio do estresse ou do medo, da ansiedade, e acelera o batimento cardíaco. Bem? Então, quando a gente fala sobre o sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte de elementos essenciais do corpo humano. Para tecidos e de produtos do metabolismo. Então, o metabolismo é o funcionamento do corpo, tá? Toda vez que a gente se alimenta, que a gente respira, que a gente tem algum processo no nosso corpo humano, é o metabolismo, tá bem? E ele faz a retirada, então o sistema circulatório ele entra com glicose, oxigênio e hormônio e faz a retirada do CO2, da ureia e da amônia. Nós vamos falar especificamente sobre isso na aula de sistema digestório, mas basicamente a parte que não serve para o corpo humano, é uma parte que ela, como eu já disse, né, ela é produto do metabolismo, então é a parte que o nosso organismo ele entende que está em excesso ou que não tem necessidade. Para aí os órgãos excretores, seja pela via digestória, né, ou consequentemente para o sistema urinário. Então, uma primeira grande introdução aí, que o sistema circulatório ele é responsável pelo transporte. Uma função primária também do nosso corpo, do sistema circulatório, é justamente realizar essa função. E falando especificamente sobre o funcionamento do corpo humano, então nós temos aqui o coração, ele por sua vez, ele é munido aí de artérias e veias, né? Eles vão ter uma ramificação depois em vasos capilares,
e especificamente dentro de toda essa conexão, esses tubos aqui, que vão ser chamados de artérias, veias ou capilares, nós temos o sangue, tá bem? Só para vocês voltarem lá na nossa aula de tecidos, o sangue ele é um tipo de tecido, um tecido líquido, né, no qual ele tem uma divisão clássica aí em água, né, em plasma, que a gente vai chamar de água, sais minerais e compostos orgânicos. E nós temos também alguns elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Nós vamos ver isso mais especificamente ao longo dessa aula. O andamento aqui no nosso sistema circulatório, como eu estava falando, o sangue é um tipo de tecido conjuntivo líquido. Então, dentro daquela composição dos tecidos do corpo humano, nós temos o tecido conjuntivo líquido, que é o sangue. E ele flui pelo interior dos vasos sanguíneos. Obviamente, ele faz o transporte por dentro dos vasos sanguíneos. A parte, quando a gente vai falar aqui da divisão simples do sangue, nós temos os elementos figurados, que eu estava explicando agora há pouco, que vão ser compostos pelas células sanguíneas. Então, nós temos aí basicamente as hemácias, e os leucócitos. Conrado, como que eu faço para guardar basicamente aqui? As hemácias são as famosas células do nosso sangue, são os glóbulos vermelhos, tá bem? Já os leucócitos são os glóbulos brancos, associado aí às plaquetas, que serão responsáveis aí pela coagulação do corpo humano. E na sequência nós temos o plasma, que ele é basicamente rico em água, mais proteínas e sais minerais. Portanto, você que está ouvindo essa videoaula agora, que está assistindo, você porventura tem dificuldade em ingerir líquido, é uma questão não só do sistema circulatório, mas basicamente quando a gente fala de ingerir líquido, nós estamos falando de nutrir o sangue e nutrir, consequentemente, também todos os outros órgãos. Aqui eu fiz uma classificação para a gente associar em eventuais imagens que a gente vai ver aqui, ou consequentemente também ao longo dessa videoaula. Tudo que for chamado sangue venoso, tá? Ele vai ter uma coloração, vai ter uma aparência azulada, tá bem? Porque ela é pobre em oxigênio, bom? E rico em gás carbônico. Tá? O que eu quero dizer com isso? É deficiente em oxigênio e abundantemente em gás carbônico. Então, basicamente, quando a gente fala aí do sangue venoso, eu estou falando da saída, né, da entrada do oxigênio, né, do nosso corpo, para esse transporte de oxigênio para o corpo e rico em gás carbônico. Já o sangue arterial, ele é diferente, ele é rico em oxigênio, por isso que ele tem uma coloração aqui bem avermelhada, um vermelho vivo, né? Rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, portanto, inverte as suas funções aqui, né? Tanto o oxigênio como o sangue venoso era pobre e o arterial aqui ele é rico em oxigênio. Já no gás carbônico, o sangue venoso ele é rico em gás carbônico e pobre em gás carbônico no sangue arterial, tá bem? As principais funções do tecido sanguíneo aqui do sangue é a reparação de tecidos lesados. Você pode ver aí, porventura, se alguém for fazer a unha recentemente, ou teve aquela pelinha levantada no canto da unha. Se você levantar aquela pelinha e tirar com um alicate, ou simplesmente puxar, você vê que na sequência vai aparecer um pontinho de sangue, né? Muitas vezes acontece isso. É porque ali já vai haver uma reparação de um tecido lesado, porque você retirou uma camada superficial ali de pele, tá bem? A função do sangue também é uma resposta imunológica. Quando a gente fala sobre as células sanguíneas, seja elas o glóbulo vermelho ou o glóbulo branco, elas vão se multiplicar dentro do sangue para possivelmente
gerar uma resposta imunológica à entrada aí de algum micro-organismo, de alguma bactéria, tá bem? Especificamente o sangue, ele é coletado nos exames laboratoriais justamente para apresentar se existe alguma imunológico ou, consequentemente, a pessoa possa parecer ali ter no seu sistema alguma infecção. Ela regula também o pH, né, o potencial que nós temos nossos tecidos, né, basicamente para regular entre base, neutro e ácido. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso futuramente, mas para quem nem se lembra ou para quem já estudou um pouquinho sobre isso, quando a gente fala sobre essa regulação do pH do tecido, basicamente isso tem relação com o que a gente ingere e a forma com que nós estamos nutridos. Pode ser, inclusive, alguma alteração também metabólica do corpo humano. Vamos deixar isso aí para a aula de sistema digestório, tá bem? Realiza também o controle da temperatura corporal. Quando eu falo sobre temperatura corporal, a gente tem uma temperatura base do corpo de 36,5 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura basal. Quando a gente fala ainda sobre a temperatura do corpo humano, quando dá uma leve uma oscilação nessa temperatura, significa que algo não está adequado no corpo humano. E isso sobrecarrega o coração para que ele trabalhe mais rápido, tá bem? Para que dê conta de bombear o sangue. No caso do frio, algumas pessoas têm as extremidades, principalmente a ponta dos dedos, ou a região do pé e a ponta dos pés, um pouco mais gelada. E naturalmente a gente aquece essa região, né, esfregando essas extremidades, atritando ela contra a própria roupa, a própria pele, justamente para aumentar a temperatura corporal. Tá? Esse é um mecanismo de defesa que nós temos, mas isso ocorre também no próprio sangue. Né? O sangue ele é aquecido, né, para justamente aumentar a temperatura dessas extremidades. Tá bem? Como eu falei também, existe aqui um transporte de oxigênio do sangue, né? Então o sangue, quando ele é rico em oxigênio, ele vai ser da coloração avermelhada, vai ser o nosso sangue arterial, e a função primária do transporte do sangue é o transporte de oxigênio. Na sequência, nós vamos ter também aí o gás carbônico, hormônios e os demais produtos do metabolismo. Tá? Então, só para a gente guardar essa informação fundamental para a nossa videoaula, as funções do sangue, elas são a reparação dos tecidos lesados, quando a gente tem algum machucado, quando a gente sofre algum dano, algum machucado na pele, né? A gente tem alguma escoriação, o sangue ele começa a gerar uma reparação desses tecidos lesados. Na sequência, nós vemos aí uma resposta imunológica, né? Então, quando a gente fala sobre a imunologia, que é o sistema de defesa do nosso corpo humano, nós temos basicamente o sangue como defensor, né, do nosso sistema circulatório e, consequentemente, do nosso sistema imunológico. Regula o pH, né, o potencial hidrogênico, né, que nós temos no nosso corpo, que é o pH, que conforme eu falei para vocês aí, ele tem uma alteração numa escala que vai de 0 a 14, né, que é uma solução ácida, neutra ou base. Né, nós temos que manter aí na forma mais base possível, mas nós temos ainda outras funções do sangue, que é realizar o controle da temperatura corporal,
transportar o oxigênio, o gás carbônico e os hormônios e produtos do metabolismo. Então, vamos dar sequência aqui à nossa videoaula. O segundo componente ali, além do sangue, nós temos os vasos sanguíneos. Também, então, o vaso sanguíneo, eles são estruturas em forma de tubo que conduzem o sangue por todo o corpo. Nós temos basicamente aí nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, tá? As artérias, as veias e os capilares. Quando a gente falou lá na coloração, né, do sangue, o sangue rico em oxigênio, ele vai ser esse sangue, essa coloração aqui extremamente avermelhada. Já o pobre em oxigênio, ele vai ter uma coloração azulada, bem? Então, recapitulando aqui também a aula de tecido, né, nós temos o tecido conjuntivo, nós temos o tecido muscular liso, e nós vamos ter aqui uma célula que nós não tratamos na aula de tecido, mas é o endotélio, tá? Que é um tecido embrionário, que é um tecido que ele vem lá do nosso embrião, tá bem? Ele vem da primeira constituição das células de formação do corpo humano. Ainda, né, nós temos ali os capilares, que são formadas apenas por uma camada, bem? Então, o capilar ele é um pouco mais fino, aqui na imagem ele está aparecendo aqui, que é as extremidades, né, do nosso corpo. Então, especificamente na ponta dos dedos, nós temos capilares, na região da nossa pele, né, da parte mais externa do nosso corpo, nós temos os capilares, e é essa função primária dele de conduzir os sangues. Como nós não podemos ter, né, artérias por toda a extremidade do corpo, né, principalmente pela parte extrema do corpo, ela é diminuída, né, em arteríolas e depois ela vai se tornar capilares. As veias vão se tornar, as extremidades vão se diminuir também e vão se tornar capilares. Continuando aqui, vamos falar especificamente sobre as veias. Todo tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue vai ser chamado de veia, tá bom? Ela tem uma função primária que é a condução de sangue por órgãos e tecidos do corpo para o coração. Também ela vai ter uma via ramificada, né? Vai ter uma via de ascendente para o coração. As veias possuem válvulas, tá? Então ela tem uma diferença aqui em relação às artérias, elas não possuem. As veias elas possuem válvulas que mantêm o sentido unidirecional do sangue, tá bom? Então ele tem uma sequência, ela sempre vai permanecer um fluxo contínuo de sangue, garantindo aí o retorno específico ao coração. Elas geralmente são ilustradas em desenhos, né, em atlas de anatomia ou, consequentemente, também alguns modelos anatômicos representados pela cor azul. Como eu falei das válvulas, elas têm umas válvulas que facilitam o movimento, né, o sentido direcional do sangue, e também elas podem apresentar aí um momento de abertura e de fechamento. Quando há uma contração de músculos especificamente, há uma contração e há um fechamento dessa válvula. Quando o músculo ele está em repouso, ele diminui essa aparência aqui, o sangue passa de maneira fluida naturalmente. Se a gente falou sobre as veias, a gente não pode deixar de citar para vocês aí um grande problema que nós temos do sistema circulatório associado a uma questão vascular e de certa forma de origem ainda desconhecida, mas com estudos bem aprofundados aí são fatores genéticos associados a fatores de risco, né? A pessoa não realizar atividade física, estar em uma situação de sobrepeso, bem?
Mas, naturalmente, isso é relacionado também à questão genética, tá? De origem familiar. Então, uma veia normal, ela vai ter aqui o fluido, né? O sentido do sangue de funcionamento do sistema circulatório, as aberturas e fechamentos dessas válvulas. No caso de uma veia varicosa, de uma varizes, nós teremos um alargamento dessa parede da veia, bem? Então, ela vai ter um fluido de sangue natural, tá? Vai continuar percorrendo a mesma quantidade de sangue. Pode ser que esse sangue fique represado nessas regiões aqui, ó, bem regiões de válvula. Por isso que algumas pessoas sentem um certo inchaço nessa região e ocorre uma deformidade dessas veias, tá? Elas vão alterar aí a parede de funcionamento dessas veias, ocasionando essa, essas marcas, né? Esses sinais aqui, especificamente nas pernas, tá? É uma região de grande aparecimento. Pode aparecer na região do abdômen, pode aparecer na região glútea, mas é muito mais comum, é muito mais frequente na região das pernas, especificamente aqui na parte lateral da perna, né, do membro inferior da pessoa, ou ainda na parte lateral, na parte interna, né? Então nós temos a parte lateral e na parte interna do membro inferior. Se a gente falou sobre veia, vamos falar agora sobre as artérias. A artéria ela já tem um pouco mais de detalhamento para a gente tratar. Ela é um tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Então, quando a gente fala especificamente sobre a artéria, ela conduz o sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Ela transporta o sangue sobre alta pressão, porque quando acaba de sair, o sangue ele acaba de sair ali da região do coração, ele entra em alta pressão. Também ele precisa dessa pressão, ele precisa desse bombeamento para chegar em locais de difícil acesso do corpo humano. Sua parede possui elasticidade, tá bom? Então, observe que aqui nós temos 3 camadas, uma camada um pouquinho mais branca, uma camada tramada, né, bem semelhante aí a uma parede de fios metálicos, e na sequência nós temos uma outra camada de tecido, que é a parte que vai recobrir toda a artéria, tá bem? Ela possui elasticidade, então por isso que é comum a gente ir lá fazer um exame, alguém tenta segurar a nossa artéria para verificar a pressão, tá bem? Ou possivelmente também para verificar o batimento cardíaco. Bem, se você for colocar aí os seus dedos na região próxima ao polegar, tá bem? A região do pulso, a gente sente a pulsação da artéria radial, tá bem? Justamente porque ela sai do coração sobre alta pressão e ela tem uma certa elasticidade. Então, a gente pode fechar aqui com os 2 dedos, né? A gente aperta aqui com os 2 dedos e consegue sentir esse batimento cardíaco. Ela é constituída, né, por um tecido conjuntivo fibroso e um tecido conjuntivo elástico. Então, por isso que ela produz aí essa elasticidade. E quando ela volta desse processo de elasticidade, né, volta dessa pressão, ela vai voltando ao seu tamanho normal, ao seu formato normal, por ter o tecido conjuntivo fibroso, esse tipo de trama metálica que eu citei aqui na explicação. Nós temos o nosso componente primário, né, de funcionamento, que a gente chama de pressão arterial normal. Ela recebe esse nome justamente porque ela é mensurada, ela é medida, né, nas artérias. Então, nós temos aí o movimento de batimento cardíaco, tanto a sístole como a diástole, que é a abertura e fechamento da parede da artéria, ou consequentemente da contração
do coração, a famosa pressão 120 por 80 milímetros de mercúrio, mas é também conhecido aí vulgarmente por 12 por 8. São ilustradas pela cor vermelha. Nós vamos ver isso numa futura prática, mas justamente para a gente entender o batimento cardíaco, a gente precisa entender dessa alteração arterial. Então, quando eu estava falando sobre a pressão arterial, a verificação da pressão arterial, ela é nessa artéria do braço, que ela sai lá do coração, ela entra por essa ramificação aqui no membro superior, no braço, ela desce a região do ombro, desce a região do braço e começa a se ramificar aqui entre a artéria radial e a artéria ulnar. Especificamente, quando a gente fala sobre monitoramento da pressão cardíaca, ela precisa ser avaliada nessa região aqui, por causa desse calibre. Olha o tamanho dessa artéria, né? Ela é mensurada através desse equipamento de pressão, tá bom? Então a gente fala aí que é o aparelhinho de tirar a pressão, né? Mas ninguém tira a pressão de ninguém, nós vamos medir a pressão. E ele é composto basicamente aqui por uma almofada, que ela é fechada aqui, e a função dela é tirar momentaneamente o fluxo de sangue dessas artérias do braço. Esse equipamento ele tem um nominho um pouquinho complexo, né? É o esfigmomômetro, tá bem? E o esfigmomômetro ele tem um manômetro, que é um relógio, tá bem? E vai mensurar aí dentro dessa coluna de mercúrio nós temos em relação à gravidade e à pressão, e vão apresentar os batimentos sistólicos e diastólicos. Então, quando eu falo do esfigmomômetro, eu estou falando aí de uma almofada ou de uma bolsa de ar inflável. A pressão na bolsa de ar maior que 12 por 8, né, maior que 12 vai interromper o fluxo sanguíneo do batimento para o braço, de uma maneira bem rápida, tá bem? Na sequência, nós vamos ter aí um aumento aqui do indivíduo, né, o aumento dessa pressão. O profissional da saúde vai usar um outro equipamento chamado estetoscópio. Ele serve para auscultar, tá? A palavra correta é auscultar o batimento cardíaco, e vai verificar a pressão dentro dessa bolsa, tá? Essa pressão na bolsa de ar entre 80 e 120, permitindo aí o fluxo de sangue durante a sístole, que é o som de passagem do sangue audível, né, no estetoscópio. Na sequência, nós vamos ter aqui a pressão na bolsa, ela vai ser menor, tá? Então ela vai diminuindo aqui nessa bolsa inflável, justamente para que durante a sístole, né, e a diástole, os sons que não são audíveis, né, no estetoscópio, bem? Então eu preciso colocar esse equipamento, não tem como eu mensurar o batimento cardíaco sem esse equipamento completo, ou seja, o esfigmomômetro e o estetoscópio. O profissional da saúde vai ouvir, vai auscultar no estetoscópio o batimento cardíaco aqui na região do braço, e ainda vai verificar no manômetro alguma oscilação ou, em alguns casos, uma momentânea parada desse ponteiro, e quando ele abre o fluxo de ar, ela começa a diminuir. Falando ainda sobre as artérias, nós temos aí, vamos citar os principais, né? As artérias coronárias. Se alguém já ouviu falar em algum momento que a determinada pessoa teve um infarto agudo do miocárdio, né, ou o famoso infarto. Se a pessoa entrou numa cirurgia cardíaca para fazer a remoção, né, dessa placa aqui, um famoso cateterismo, também a retirada dessa placa de gordura.
foi retirada das artérias coronárias, as artérias que elas recobrem, elas irrigam o coração. Ela promove, então, a irrigação das células cardíacas da parede do coração, né, o miocárdio. Tá? Mio, ele vem do grego músculo, tá bem? Então, é músculo cardíaco. Podem ser obstruídas por placas de gordura, que ela vem derivada lá do colesterol ruim, tá bem? Do LDL, né, que é o colesterol ruim, e pode provocar, né, a total obstrução das coronárias, levando ao infarto, que é morte do músculo cardíaco. Não necessariamente a pessoa vai morrer de infarto. Vocês devem conhecer alguém aí que já infartou, foi para o hospital, entrou com medicamentos, fez a ponte de safena ou fez um cateterismo e, obviamente, conseguiu sobreviver, né? Se passou por todo esse processo aí, conseguiu sobreviver, certamente ele tem que mudar os seus hábitos de vida, alimentar melhor, evitar alimentos gordurosos, praticar atividade física, porque essa placa de gordura ela pode voltar a, a recobrir a artéria, principalmente coronária, e levar a um outro infarto, tá bem? Falando agora sobre os capilares, né, ele recebe esse nome, e para vocês associarem de uma maneira mais simplória, é bem semelhante a um fio de cabelo, ele é fino igual um fiozinho de cabelo. São vasos finíssimos localizados entre veias e artérias, né? Então, existe capilar nas veias e existe capilar nas artérias. Elas formam uma rede de capilares por onde ocorrerá a passagem de oxigênio e nutrientes do sangue. É nessa região dos capilares que ocorre também uma troca gasosa. Também a gente vai falar especificamente isso lá no sistema respiratório, tá? Uma troca gasosa chamada hematose, é a troca do oxigênio por gás carbônico. E nesse momento também, os nutrientes eles são levados para os tecidos e o gás carbônico ele é retirado dos tecidos para o sangue através dos próprios capilares. Bem? Então, imaginem que nós temos aí uma grande rodovia no qual as artérias vão levar o sangue, né, as veias vão trazer de volta e os capilares vão fazer essas trocas aqui. Nós temos então o processo de hematose, que eu já vou fazer uma introdução aqui, que é a entrada do oxigênio e a saída de gás carbônico. Isso ocorre nos capilares pulmonares, tá? Então nós temos, como eu falei, capilares por toda a parte do corpo e lá no pulmão nós temos os capilares que em conjunto com os alvéolos realizam a troca gasosa. É por isso que ocorre a oxigenação do sangue por um método chamado de difusão simples, sem gasto de energia. Então eu não preciso correr para fazer essa troca gasosa, eu não preciso me exercitar para fazer essa troca gasosa, ele ocorre de maneira simples, sem gasto de energia. Você, por maneira involuntária, continua respirando. Quando a gente aprende, quando a gente nasce, a gente já começa a receber oxigênio através da nossa fossa nasal, através do nariz. Ele vai até o pulmão, percorrendo toda esse fluxo respiratório, e esse oxigênio ele vai entrar no sangue através dos capilares pulmonares, tá bem? O CO2, que é o gás carbônico, ele sai do sangue e vai para os pulmões. Já o oxigênio, ele sai dos pulmões, né, o O2, ele sai dos pulmões e vai para o sangue. E ele vai chegar no sangue produzindo um efeito que a gente vai chamar aí um processo metabólico chamado hemoglobulina, tá bem? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no sistema imunológico. Mas basicamente quando a gente fala sobre
a imunoglobulina, ou quando a gente fala sobre hematose, são processos de funcionamento do corpo humano. Aqui nós vamos apresentar basicamente o funcionamento do corpo humano, do coração, e consequentemente da sua função primária no corpo. O coração, a função primária do coração é bombear, realizar um bombeamento de sangue no interior dos vasos. O coração, ele é um órgão formado por um músculo extremamente resistente. Ele tem na sua estrutura o tecido muscular estriado cardíaco, que nós vimos lá na aula de tecido. Ele é capaz de se contrair e relaxar dezenas de vezes por minuto. Nós temos, em média, uma pessoa calma, vamos falar assim, 60, 70 batimentos por minuto. Uma pessoa um pouco mais agitada, e isso tem um fator endócrino, tem um fator relacionado aos hormônios do corpo humano, cerca de 80 a 90 batimentos por minuto, tá bom? Graças à força muscular que nós temos no coração, exercida pelo coração, é que o sangue ele é capaz de circular vários quilômetros de artérias e veia por interior de todo o corpo. Hein? A cada batimento cardíaco, existe um duplo sistema que é ativado no nosso coração. Um sangue é enviado para os pulmões, bem, e outro sangue é enviado para todo o corpo. Tá? Por isso que tem essa divisão primária aqui. O coração, ele é dividido em 4 partes, que nós vamos chamar de 4 câmaras, bem. E aqui nós vamos ter, basicamente, de maneira anatômica, falando do átrio, que é a parte do átrio direito e do átrio esquerdo, tá bom? Átrio que está aqui em cima. Então, o coração ele tem um Azinho aqui, tá bom? Vamos imaginar que ele tem esse desenho, que é uma câmara oca, bem? Ele tem o A, direito e esquerdo, e ele tem o V aqui, que serão os ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, tem uma divisão de átrio, ventrículo direito e átrio e ventrículo esquerdo, tá bem? Isso são as camadas que nós vamos chamar de cavidades ou camadas ou câmaras internas. Cada átrio e ventrículo vão ter válvulas, bigúspide e trigúspide. Eu não vou entrar muito no mérito agora, mas basicamente são válvulas que eles impedem o refluxo de sangue. Então, o sangue ele passa para cá e ele passa do átrio para o ventrículo, e quando ele vai voltar para cá, ele não retorna, tá bom? Então, ele não volta de uma câmara para outra. Falando ainda sobre o átrio e ventrículo, nós temos essas divisões, e cada átrio e ventrículo vai receber um vaso e uma artéria, tá bem? São as famosas veias cavas superior e inferior do átrio direito. Já aqui na outra esquematização, nós vamos ter as artérias pulmonares aqui em cima, a veia pulmonar, que são essas 4 aqui. Nós vamos ter ainda na sequência a artéria aorta, que é o que vai dar seguimento aí à nossa maior artéria do corpo humano, que é a artéria aorta. Para vocês entenderem dela, começa aqui, através dessa ramificação chamada cajado da aorta, e ela vai lá até na região próxima à região abdominal, tá bem? Depois ela vai se ramificar na região abdominal para a região, para os membros inferiores, e chegando até as extremidades dos pés. O que pode acontecer com o coração, ao longo dessa vida? Nós temos a possibilidade disso acontecer ao longo da vida.
nós temos algumas pessoas podem desenvolver o que nós chamamos de valvopatias, tá? São disfunções dessas válvulas cardíacas. Lembra que eu falei que essas válvulas impedem o refluxo, né, da passagem do sangue no coração? Nós temos o coração, nós temos a parede cardíaca e aqui nós temos válvulas. Pode acontecer alterações no nódulo sinoatrial, que isso são cordões específicos das válvulas, que eles servem para manter o fluxo de batimento cardíaco. E nós temos também o nódulo atrioventricular, que são mais espessos do que o nódulo sinoatrial. Pessoas com valvulopatias terão refluxo de sangue no interior do coração, fazendo com que o coração bata mais acelerado e, consequentemente, faça mais esforço. E, naturalmente, algumas pessoas vão apresentar também o famoso ruído cardíaco, que é o sopro cardíaco, tá bem? Isso aqui é passível aí de ser auscultado pelo profissional médico cardiologista durante uma visita periódica ao médico. O batimento cardíaco, né, a contração, é chamada de sístole. Já o relaxamento é chamada de diástole. A frequência cardíaca que nós temos no indivíduo normal, como eu falei, né, é 70 a 80 batimentos por minuto. Então, se um minuto lá tem 60 segundos, nós temos aí um batimento a mais ocorrendo 1,1 por segundo, basicamente, tá bom? Aqui é marca-passo cardíaco, né? O nódulo sinoatrial é o marca-passo cardíaco. E ele pode ser alterado ele é modulado, né, por neurotransmissores, acetilcolina, que mantém o batimento nos níveis normais, ou, consequentemente, quando a gente realiza alguma atividade ou um relaxamento que nos dá prazer, nós temos acetilcolina na corrente sanguínea que mantém o nosso batimento baixo, tá bem? Ou no caso da adrenalina, que mantém ou que aumenta o nosso batimento cardíaco também. Lembrando que esses neurotransmissores, eles são induzidos aí pelo nosso sistema endócrino associado ao nosso sistema nervoso. Quando eu falei sobre nódulo sinoatrial, né, basicamente, quando a gente fala sobre essa região, ela fica nessa região aqui, ela é responsável pelo batimento do coração. Também, então, quando uma pessoa precisa colocar um marca-passo cardíaco, né, ela realiza esse batimento cardíaco essa contração e esse relaxamento do coração. Então, existe uma entrada rápida de sangue, ela é extremamente rápido e produz o enchimento desse coração. Na sequência, a parte de baixo do coração se contrai e emite sangue, né? O coração, ele batendo dessa forma, faz com que o sangue seja enviado para todo o corpo, tá bem? Então, o nódulo sinoatrial, ele é responsável pela geração do impulso nervoso. E aí nós temos o que a gente chama de grande e pequena circulação. Nesse slide eu quero que vocês entendam que são duas circulações de sangue no corpo ocorrendo da mesma forma, só que uma vai receber o nome de grande circulação, ou seja, circulação sistêmica, porque vai levar sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, que é aquela maior artéria que nós temos no corpo. Na sequência, ele vai nutrir os tecidos, ele vai passar pela veia cava do coração e na sequência ele vai para o átrio direito, tá bom? Então ele sai do ventrículo esquerdo, ele vai lá na aorta, ele nutre os tecidos do coração, ou tecidos do corpo inteiro, passa pela veia cava e vai no átrio direito. Já na pequena circulação, ela entra pelo ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, volta pela veia pulmonar
e da entrada ali pelo átrio esquerdo. Isso é o que a gente chama de pequena e grande circulação. Isso é uma classificação fisiológica, né, da circulação do sangue no corpo humano. Entretanto, fica muito mais fácil de a gente entender através de uma animação. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Nessa apresentação, justamente para a gente entender um pouquinho mais do funcionamento do corpo humano. Na sequência, né, eu não posso deixar de falar para vocês, fazer uma introdução aí sobre o sistema linfático. Portanto, nós temos lá no sistema circulatório, nós temos uma introdução do sistema circulatório, que ele, associado ao sistema linfático, eles vão atuar de maneira a irrigar os vasos e, consequentemente, a proteger todo o nosso corpo. Então, o sistema linfático ele é um conjunto de vasos que drenam e devolvem o sangue e o plasma e células de defesa que extravasam para os tecidos. Tá bem? Então, qualquer saída anormal do sangue do nosso corpo, isso pode vir a acontecer, o sistema linfático ele vai estar lá, a parte das linfas estarão captando isso e retornando esse sangue ao próprio sistema circulatório.
O sistema linfático, ele mantém a quantidade de líquido intersticial, que é o líquido entre as células, tá, em níveis normais. Algumas disfunções que podem acontecer na drenagem no corpo, e por isso que existe o sistema de drenagem linfática, né? Essa drenagem linfática natural, o que os profissionais da estética, os profissionais da fisioterapia dermatofuncional realizam, né? Ou os massoterapeutas, a drenagem linfática manual. Então, nós temos a natural que ocorre no corpo humano e nós temos a manual que ocorre aí por uma pressão exercida sempre a favor do coração, tá bem? Sempre para retornar ao coração. Por isso que a gente precisa dessa drenagem linfática. No caso da drenagem linfática natural que o corpo seria responsável em fazer, se houver alguma alteração, a gente pode fazer, o profissional da estética pode realizar, de modo com que melhore, né, a formação desses edemas, tá bom? Do inchaço. Isso aqui é um pé, uma perspectiva, né, um tornozelo e pé, uma perspectiva natural, normal. Observem que ele tem um contorno do tornozelo bem específico, a região principalmente do dorso do pé, né, a parte superior do pé aqui ela está normal, os dedos estão aqui naturais, né, não estão um pouco inclinados, mas naturais, e aqui um pé com edema, né, um tornozelo com edema. Geralmente o edema ele já ocorre na região superior ao tornozelo, bem? A região do tornozelo, principalmente nessa região do maléolo, na região lateral aqui, haverá um inchaço e ainda haverá um inchaço aqui que se a pessoa utilizar alguma sandália, algum chinelo, algum sapato, principalmente nessa região superior. Por isso que é fundamental aí a drenagem linfática, seja ela natural ou seja ela manual. Algumas pessoas que apresentam a retenção de líquido, né, ou que tem já um distúrbio circulatório, vão apresentar com maior facilidade esses edemas, tá bem? Aí tem uma pergunta clássica, né, que muita gente me faz. A pessoa com edema, né, ela sofre um dor nessa região? Muito provavelmente, algumas pessoas sentem. A dor, ela é característica do inchaço, desse edema. Também quando a gente fala de inflamação, geralmente ela está associado ao aumento dessas extremidades, associado ao aumento de temperatura. Lembra da resposta imunológica que eu falei, que é o aumento da temperatura do sangue, associado à própria dor, né? E ainda a vermelhidão dessa região. Nós temos ainda um quinto sinal, que é a perda da função. A pessoa com o pé muito inchado desse jeito, dificilmente tem uma função preservada, né? Ela vai andar com dor, ela vai colocar um sapato com dor, às vezes ela vai preferir inclusive ficar deitada com os pés para cima. Essa é uma recomendação muito eficaz para manter o tornozelo a favor do sistema circulatório, bem? Então, muito provavelmente essa pessoa pode vir a ter dor sim, tá bem? Só para a gente falar sobre o sistema linfático de uma maneira superficial, nós temos aqui as tonsilas palatinas, né? É o nome da amígdala, na verdade, quando você fez cirurgia da amígdala, se alguém porventura fez, na verdade você retirou a tonsila palatina, tá bem? Nós temos ainda o timo, né, que é um músculo, é um órgão que ele realiza a função do sistema imunológico no indivíduo, principalmente após o nascimento. Nós temos os linfonodos, que eles ficam na região axilar aqui do corpo humano. Nós temos também os vasos linfáticos naturais, né, do nosso corpo. Nós temos ainda o fígado e o baço, que vão auxiliar o sistema linfático, né? E nós temos alguns outros aqui no nosso corpo, que depois eu vou deixar para falar no sistema linfático, como apêndice, medula óssea, e a placa de Beer do
intestino delgado. O sistema linfático, assim como o sistema circulatório, ele também tem um líquido dentro dele, que é a linfa. A linfa é o segundo fluido circulatório. Portanto, ela é deriva do sangue e é constituído por leucócitos, plasma, plaqueta, cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono, tá bom? Não é o gás carbônico, sim dióxido de carbono. Ela não possui hemácias, né? E ela é incolor, ligeiramente rosada. Nos atlas de anatomia, geralmente ela é na coloração amarelada, tá bem? Mas como o amarelo também é, na verdade, a cor da nossa medula óssea, a gente vai estar levando em consideração que ela pode ser tanto amarelada como ligeiramente rosada, ou incolor. A linfa distribui os nutrientes e transporta os gases para o sangue, desde para as células também. Então, do sangue e para as células. A linfa, então, ela é responsável aí por distribuir os nutrientes e transportar os gases para o sangue e desde as células. Então, como que ocorre, né, esse sistema de drenagem natural do nosso corpo? Nós temos aqui um capilar sanguíneo, nós vamos ter as células, os desenhos da célula aqui, e na sequência um capilar linfático. Então, nós teremos aqui a hemácia, né, que são os glóbulos vermelhos. Nós teremos junto com as hemácias, o plasma, tá bem? Nas células nós teremos o fluido intersticial e dentro do capilar nós teremos a linfa. Então, toda a passagem de sangue por essa região aqui, ela será drenada, vamos falar assim, né, levando para o capilar linfático o que for de ruim do capilar sanguíneo. E nós temos aqui as hemácias, elas em situações normais, elas permanecem sempre no interior dos vasos sanguíneos. Porém, os leucócitos eles podem migrar para os tecidos, também justamente para auxiliar no sistema de defesa. Leucócitos são as famosas glóbulos brancos, tá bem? O que ocorre de ruim é se você tiver glóbulos brancos em excesso. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, tá bem? Então, é isso que ocorre na circulação e no sistema de drenagem, no sistema circulatório, no sistema linfático. Por sua vez, eu agradeço a todos que chegaram até aqui, agradeço por assistirem essa videoaula, tá bem? Eu acredito que a gente consegue aproveitar aí bem a nossa quarentena, né, assistindo essas videoaulas, justamente para manter o nosso conhecimento em dia. Eu acredito também que a gente precisa estudar sempre, né, reler, relembrar, guardar essas informações, tá bem? Porque é fundamental quando a gente estuda e por isso que a gente montou esse canal também, porque quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas antes de encerrar essa videoaula, eu gostaria que você assistisse essa mensagem que eu vou passar agora, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima videoaula.